Tá escrito aqui? Já tá? Fala pessoal, fala galera. E aí, gente, para você que está acompanhando a nossa live, né? Quarta-feira, religiosamente a nossa live aqui, quarta-feira, para você que está na audiência com a gente aí. Vou falar um pouquinho do nosso projeto, né? O pessoal está chegando devagarzinho. Eu sempre falo aqui para vocês, antes de começar a formar a audiência, o pessoal chegando, né? Conversando com a gente, olha o pessoal chegando aí, Belê, a Mariana, né? A galera já está chegando aqui também pelo Instagram, né? Lembrando a você, meu amigo, minha amiga, lembrando a você que nós estamos também pelo Instagram. Então você que gosta, boa noite Cristiane Nunes, boa noite para você, Belê, Dorival, nosso amigo, grande amigo, sempre junto com a gente na audiência. Lembrando a você que nós estamos, além do Facebook, nós estamos também no Instagram, tá bom, gente? E olha só, falar um pouquinho para vocês o que é o nosso projeto, antes de começar o tema. Eu sempre gosto de falar um pouquinho para a audiência começar e o pessoal chegar devagarzinho aqui. O nosso tema de hoje é diabetes, tá certo? E o que é o nosso projeto aqui? Nosso programa Saúde Já. Esse projeto é um projeto que é derivado do rádio, né? Eu fazia no rádio. Eu fiquei 8 anos fazendo o programa de rádio. E agora, com as ferramentas das redes sociais que nós temos disponíveis, a gente pode estar colocando isso no formato rede social. Tanto o Facebook, que tem essa ferramenta ao vivo, quanto para o Instagram, né? Então, você que gosta mais do Instagram também vai acompanhar a gente. E você que gosta do Facebook também vai acompanhar a gente. Então, às vezes eu olho um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. São as câmeras que estão aqui, são duas câmeras, uma logada no Instagram e a outra no Facebook, tá bom, gente? Então, nosso programa de rádio, que era de rádio, obviamente, o rádio você não me vê, você só escuta o que eu estou falando, no rádio era assim. Agora, nós estamos aqui ao vivo com o nosso programa de saúde nas redes sociais, né, no Facebook. Então, para você que tá com a gente, para você, meu amigo, minha amiga, para você que está com a gente aí na audiência, era muito bom, né? Seria muito interessante se você compartilhasse a nossa live para atingir mais pessoas. Especialmente que hoje é um tema muito legal, é um tema que a gente está trabalhando, que a gente colocou aqui à disposição, que é diabetes. Gente, vocês sabiam que no Brasil 12 milhões, né, de brasileiros têm diabetes, né? Possuem a doença, o diabetes. E, detalhe, né? Uma grande quantidade, praticamente a metade, não sabe que tem a doença. Então, isso é um fato muito agravante, é muito complicado isso, né? Olha o pessoal entrando aqui, a Hillary, né? A Mari Lucelúcio, a Tati Mel entrou também aqui com a gente aqui. A Carla Jimenez aqui pelo Facebook, a Isaura Lima, boa noite. Luiz Carlos Barbosa, boa noite também para você. Então, o pessoal está entrando aqui, está acompanhando a audiência com a gente. Se você puder compartilhar, é muito importante também. Isso seria muito bom para a gente atingir aí uma grande quantidade de pessoas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos falar da diabetes? Vamos falar desse tema importante, né? Boa noite, Gilberto Júnior. Valeu, boa noite para você. Então, se você puder compartilhar, compartilha aí. Então, eu falei no comecinho do programa que 12 milhões de pessoas têm diabetes, brasileiros, né? Têm diabetes. E metade não sabe, porque o diabetes é uma doença silenciosa. Antes de a gente falar um pouquinho da diabetes, da doença propriamente dita, é o seguinte, pessoal, a gente tem que falar algumas questões. Então, preparei aqui um roteiro, que vocês não estão vendo aqui, né? O roteiro está aqui atrás de mim, é uma lousa, depois eu mostro para vocês. Essa lousa tem os tópicos aqui. E eu separei alguns tópicos, até um gráfico interessante, para a gente entender essa questão do diabetes. É o seguinte, pessoal, a gente precisa de glicose. Tá? A glicose é um açúcar, mais conhecido como açúcar, ou a gente pode falar também carboidrato, tá certo? A gente precisa se alimentar, obviamente, né? Tem fome, vai se alimentar. Os alimentos, muitos deles contêm glicose. Muitos dos alimentos contêm glicose, contêm os açúcares, contêm os carboidratos. Ao passar, né, pelo processo de ingestão e o processo de digestão, onde vai ser digerido, o próprio nome diz, vai ser digerido esse alimento, ele vai ser quebrado em moléculas. E uma das moléculas finais é a glicose. A glicose, ela é
eu posso dizer o seguinte, que ela é uma substância, ela é um composto orgânico que a gente precisa como combustível. Eu vou usar esse termo, mais fácil de a gente entender. A glicose é um combustível para a célula, é um combustível para a gente. Então a glicose ela precisa entrar na célula, tá certo, pessoal? Entendido esse raciocínio inicial? Legalzinho, né? Eu acho que tá 10. Então a gente precisa se alimentar. O alimento, muito dos alimentos contém glicose, alguns mais, outros menos, não vou entrar nessa questão, né? Claro que o alimento, quanto mais doce, mais glicose tem uma série de questões relacionadas a isso. Tem muita gente que pergunta para mim, estou com diabetes, não posso comer doce. Tá, você não pode comer doce, mas não é só doce que você não pode comer, né? Tem alimentos, massas, por exemplo, né? Olha, Edneia Mello, boa noite para você, Edneia. Obrigado pela audiência, Cristiane Galvão também entrou ali, a Simone Linda, valeu, Simone. Simone Linda Miranda entrou também. Então, gente, olha só, né? O que eu estava falando para vocês, né? Não é só o alimento doce, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um pudim, que é super doce. Não é só isso que você não pode comer, o diabético, né? Existem alimentos que também têm carboidratos. Por exemplo, os pães, né? O arroz, né? As massas, eles têm bastante carboidrato também, que quando passar pelo processo de digestão no nosso organismo, eles também vão ser quebrados e vão formar aí glicose, né? O resultado final do processo da digestão é a glicose. Ou seja, a glicose é um componente aí que está presente em muitos alimentos, não só os doces, como eu falei. Acontece, pessoal, que a glicose ela precisa entrar na célula. Então imagina que tem uma célula aqui, a glicose precisa entrar na célula. Porque é dentro da célula que a glicose vai ser utilizada e vai gerar energia para a gente. Então, eu falei que a glicose é como se fosse um combustível. É a mesma coisa de um carro, gente. Você precisa abastecer o carro, né? Com gasolina, diesel, né? Álcool, sei lá, Total Flex aí. Você precisa abastecer o carro, né? Você precisa pôr combustível. A gente precisa da glicose. Então, a célula precisa da glicose para ela realizar suas funções vitais, as suas funções celulares, de visão, enfim, todo o trabalho do metabolismo celular, tá certo? A gente fala que o diabetes é uma doença metabólica, né? É uma disfunção metabólica, muitas vezes a gente coloca esse termo, os médicos põem esse termo. Então, onde eu estava falando que a glicose precisa entrar na célula. Para a glicose entrar na célula, gente, ela faz isso sozinha? A glicose não faz isso sozinha, pessoal. A glicose, ela precisa de uma ajuda para entrar na célula, né? E uma das formas dela entrar na célula, ela tem que ter a ajuda da insulina. Então, olha só os termos que eu estou colocando para vocês, pessoal. Primeiro a gente está falando da célula, estamos falando da glicose e estamos falando da insulina, tá certo? Então, são termos aí que a gente está falando. O que é insulina? A insulina é um hormônio, e esse hormônio está presente aí, é produzido pelo um órgão chamado pâncreas, tá certo, gente? Então, o pâncreas tem lá as suas estruturas celulares e um dos hormônios que são produzidos pelo pâncreas é a insulina, tá certo, gente? A insulina é um hormônio importante e é um hormônio que vai auxiliar, vai ajudar, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil. Claro que existe todo um conceito bioquímico com relação a isso, mas a insulina vai ajudar a glicose a entrar na célula, tá certo, gente? Então, a insulina, ela ajuda a glicose a entrar na célula. Então, imagina como se fosse um carrinho de mão e a glicose está lá enchendo esse carrinho de mão e a insulina é o carrinho de mão. Vamos usar esse exemplo bem didático, bem fácil. Então, a insulina que é produzida pelo pâncreas, um órgão importante que nós temos, é um órgão que está aqui atrás do estômago, na cavidade abdominal, dentro da gente, o pâncreas produz a insulina, e a insulina é um hormônio importantíssimo, é um hormônio que está relacionado ao metabolismo da glicose, ao metabolismo não só da glicose, mas proteínas, gorduras, entre outras substâncias orgânicas, mas principalmente a glicose. E a insulina, então, repetindo para você, é um carrinho de mão, onde vai estar levando a insulina para dentro da célula. Tá certo, pessoal? Legal demais? Né? Então, para você que está ao vivo com a gente, né? Compartilha aí, você que está no Facebook Live, né? Meu amigo, minha amiga, compartilha lá na sua timeline para mais pessoas serem atingidas com essas informações fantásticas, né? Diga-se de passagem, né, pessoal? Né? Mas são informações assim muito legais, né? Muito importantes as informações sobre o diabetes. Então, né, para você que está com a gente, né, na audiência com a gente, fica com a gente, pessoal. Então vamos lá. Olha que legal esse exemplo, né? Então, a insulina é o carrinho de mão,
vai levar a glicose para dentro da célula, vai ajudar a glicose a entrar na célula. Pessoal, entendido esse conceito, nossa, fantástico, nós vamos entender como é que funciona a diabetes. A diabetes justamente é quando existe uma falta, uma diminuição da produção da insulina no pâncreas. Então o pâncreas não está produzindo insulina direito, está produzindo pouca insulina. Então a gente vai ter o quê? Essa glicose vai conseguir entrar na célula, gente? Não vai, não é mesmo, pessoal? Não vai conseguir, tá certo? Então a glicose não vai conseguir entrar na célula. Né? Olha a Luana Campos aqui interagindo com a gente, muito interessante, pois não sabia que tinha descobrido alguns meses, então esse assunto agora faz parte da minha vida. Perfeito, Luana, fica com a gente, compartilha para mais pessoas serem atingidas pelas informações que nós estamos passando aqui e interaja com a gente com a sua dúvida. Olha só, pessoal, então, repetindo, então, a insulina é produzida pelo pâncreas, é como se fosse um carrinho de mão, ajuda a glicose a entrar na célula e a célula vai, então, usar essa glicose como combustível para a gente viver normalmente. Acontece que, às vezes, o pâncreas não está conseguindo produzir aquela insulina direito, então produz pouca insulina ou até ausência de insulina. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho, tem essa diferença, tem um negocinho assim, hein, pessoal, tem uma dica que eu já dei para você, tá certo? Então tem uma dica que eu já dei para você, a insulina já vai, ou melhor, a insulina não vai conseguir entrar na célula, às vezes o pâncreas não vai produzir nada de insulina, ou pouquinha insulina, então tem uma diferencinha aí, já a gente vai falar isso. Né? Olha aí, a Saraiva, né? Letícia Saraiva entrou aqui também, valeu, obrigado. E olha só, gente, dando continuidade então, a insulina ajuda, então, a glicose a entrar na célula. Se eu estiver sendo repetitivo, vocês me perdoem, mas é importante a gente repetir as informações. Né? Olha lá, o Eduardo Santos, aqui a Franciele Silva entrou. Eduardo Santos falou o seguinte, tem o tipo 1. Quanto mais informação, melhor, parabéns. Eduardo, você tirou as palavras da minha boca aqui agora. Eu falei que tem uma diferencinha. É justamente isso. O diabetes tem dois tipos, pessoal. Tem o tipo 2 e tem o tipo 2 e o tipo 1, tá bom? É os dois tipos. O tipo 1, pessoal, vou falar um pouquinho assim rapidamente as diferenças para a gente não avançar muito, que são questões mais específicas. Mas o tipo 1, ele é um pouquinho mais raro, ele geralmente acomete pessoas mais novas, adolescentes, às vezes crianças. E o tipo 1 caracteriza pela ausência da produção da insulina pelo pâncreas. O pâncreas ele é bem deficiente, ele produz quase nada de insulina, ausente a produção de insulina pelo pâncreas, mais especificamente pelas ilotas de Langerhans, que são as células dentro do pâncreas que produzem a insulina. E a tipo 1, então, é caracterizada por isso, uma ausência da produção da insulina, onde vai fazer com que ocorra, então, a não produção dessa insulina, e aí a pessoa tem uma ausência, e aí a pessoa é insulino dependente, ou seja, precisa tomar insulina artificial, insulina medicamentosa, na sua vida para suprir essa ausência da insulina, tá certo, pessoal? Insulina tipo 1. Então, qual que é a diferença da tipo 1 e tipo 2? Tipo 1, mais adolescentes, crianças, pessoas mais novas que são acometidas por ela, pela diabetes tipo 1, e ausência da produção, ausência total da produção de insulina, tá bom, gente? Então, essa seria a diferença. E já a tipo 2, ela é caracterizada não por uma ausência, às vezes produz insulina, produz uma quantidade, e às vezes produz até normalmente. Porque a diabetes, pessoal, é caracterizada pela falta da insulina, ou seja, não tem a insulina para ajudar a glicose a entrar na célula, perfeito? Ou a célula está resistente à insulina. Tem bastante insulina, mas a célula está resistente à insulina. A insulina não está conseguindo levar a glicose para dentro da célula. E aí, pessoal, nesses dois casos, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência, pessoal? A consequência é um aumento da concentração de glicose no sangue, que é justamente nesse momento, é justamente aí que a gente consegue diagnosticar a diabetes. Então, você que está ouvindo a gente, você que está vendo o nosso programa, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, você pode falar assim, nossa, Éder, mas como é que eu faço para diagnosticar? Como é que eu faço para saber se eu tenho diabetes ou não? É um exame laboratorial e hoje, felizmente, os exames estão muito mais simples, onde existem aparelhos que são portáteis, aparelhos que muita gente, o diabético, tem esse aparelho em casa, onde ele vai, o Daniel entrou também aí, grande Daniel, aquele abraço, sempre na audiência com a gente. E você tem o aparelhinho é portátil, onde você vai pegar ele tem uma canetinha que fura o seu dedo, vai soltar lá uma gotinha, né? E essa gotinha você vai colocar
A lanceta é onde que fura. O aparelho tem um refil, uma pecinha onde você vai colocar essa gota e ele vai fazer a leitura da quantidade de glicose que você tem no sangue, tá? Miligramas por decilitro, tá certo, pessoal? Então vai fazer essa medição da glicose sanguínea, de quanto de glicose que você tem no sangue, quanto de açúcar que você tem no sangue. Então, basicamente é isso. Porque eu falei para você que a glicose precisa estar dentro da célula, tá certo, gente? A glicose tem que estar dentro da célula. A glicose não pode ficar no sangue, tá bom, gente? A glicose ela precisa entrar na célula para ser utilizada como combustível. Falei lá no comecinho, para você que está acompanhando a gente, entrou agora. Então, a glicose... Ó, o Emerson Gabriel, boa noite. Então, a glicose ela precisa entrar na célula, gente. Olha, pessoal, para você que entrou agora, compartilhe o nosso vídeo para atingir mais pessoas e fique na audiência com a gente, né? Hoje, informações diabetes, um programa assim fantástico, com informações aqui. Eu estou fazendo um programa de maneira mais didática possível para você entender certinho como é que funciona aí a questão da diabetes, tá certo? Esse problema tão corriqueiro, esse problema que mais de 12 milhões de brasileiros têm diabetes e muitos deles, praticamente metade, não sabe que tem o problema. Né? Então, amanhã cedo, né, vou dar uma dica para você, amanhã você procura o seu farmacêutico, procura a sua farmácia de confiança, o seu farmacêutico, o seu profissional da saúde e vai fazer um teste de diabetes, né, jejum de 8 horas, né, lembrando a você, adultos, jejum de 8 horas, vai fazer esse exame, né, para você ver se você tem quanto de glicose você tem lá no seu sangue, isso é importante. Ah, mas como é que vai dar? Que números são? Né, Éder, fala pra gente quais são os números aí. O índice glicêmico ele tem que estar de 70 a 100, tá certo, pessoal? 70 a 100, nem muito baixo, nem muito alto. 70 a 100 é uma faixa onde estão nos níveis normais de quantidade de glicose no sangue, tá certo? 70 o quê? 70 miligramas por decilitro, tá certo? E se tiver mais que isso, passou do 100, alerta, hein, gente? Passou do 100, alerta. Até os 125, né? A Organização Mundial de Saúde ainda fica com aquele pé atrás, né? Você pode ser considerado um indivíduo pré-diabético, ou seja, os sintomas ainda não se instalaram, né? A diabetes, o problema dela, pessoal, eu já dei essa dica também no começo do programa, né? 12 milhões de pessoas brasileiros têm diabetes, muitos não sabem que têm diabetes. Então, por que isso? Porque é uma doença silenciosa. Os sintomas, eles demoram bastante a aparecer, né? Os sintomas demoram muito a aparecer. E, geralmente, os sintomas da diabetes, quando ela está num estágio mais avançado, muitos anos, sem controle, a gente vai ter alguns sintomas muito complicadores que vão afetar demais a pessoa. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, que são os sintomas mais graves, quando a diabetes está muito crônica, muitos anos sem controle, muitos anos convivendo com a doença e a pessoa sem cuidar da dieta, sem cuidar, se alimentando de alimentos ricos em glicose, que ela não poderia estar se alimentando. Então a gente vai ter aí sintomas na fase mais crônica, na fase mais complicada, né? A fase inicial, os sintomas, né? Mas quais são os sintomas então, né? A Hilary Gabriel, né? A Elba Vieira entrou também, a Hilary, aquele abraço para vocês, né? Que estão na audiência com a gente. Olha, compartilha, hein, pessoal, né? Compartilha, que isso é importante, né? Olha só, gente, dando continuidade aqui então aos sintomas da diabetes, né? E olha só, gente, né? Tem pessoas que têm diabetes tão alto, né? Olha o pessoal de Coronel Macedo, né? Da Bem-Estar de Coronel Macedo, a Rogéria Fantinato. Rogéria, aquele abraço para você, nossa colega de profissão. Um abraço para você na audiência com a gente. Compartilha, hein, pessoal? Compartilha, porque é importante a informação chegar. A Hilary Gabriel estava falando que o pai dela tem diabetes também, né? Então é importante também estar na audiência com a gente. Olha só, quais são os sintomas, então, da diabetes? Os sintomas iniciais, né? Porque eu vou falar depois da fase crônica. Os sintomas, eu estou lendo aqui porque são muitos sintomas, pessoal. Então tem minha lista aqui atrás de mim, minha cola aqui no meu mural. Então, poliúria. O que seria poliúria? Muitas vezes indo ao banheiro, muitas vezes, né, urinando. Então, poliúria, a pessoa vai muito ao banheiro. Então, isso é um sintoma que a gente tem no indivíduo diabético. Polidipsia. Polidipsia é o excesso de sede, né? A pessoa sente muita sede. E é meio perigoso, porque se instala um quadro, muitas vezes, de desidratação. Então, atenção com relação a isso, pessoal. A pessoa sente muita fome também, porque essa glicose não está sendo aproveitada. Concorda comigo, pessoal? Né? A glicose, que é o combustível para a gente desempenhar as funções da gente corretamente, é a nossa primeira energia, a nossa primeira molécula prioritária de energia,
que é a glicose, ela não está sendo utilizada, então a pessoa sente fome, né? Uma pessoa me perguntou ali a questão, o diabetes engorda, emagrece? Isso depende da fase, né? Às vezes a pessoa tem um emagrecimento, né? E isso são sintomas que surgem. Infecções fúngicas também, infecções fúngicas, feridas, principalmente nos membros inferiores, tá certo? Isso é um fator, é muito complicado quando a pessoa tem uma diabetes crônica instalada há muito tempo e às vezes a pessoa machuca um dedo, por exemplo. Muito cuidado, gente. Até quando a pessoa vai cortar a unha, por exemplo, e formar um machucado nessa unha, eu já vi casos na literatura médica e casos muito próximos do meu cotidiano farmacêutico de pessoas que têm aquele chamado pé diabético, onde um ferimento está grande já, esse ferimento, já está bem avançado o ferimento, e muitas vezes esse ferimento começou numa unha encravada, num corte de uma unha onde formou uma lesão, ou a gente chama de pé de atleta, ou uma micose, por exemplo, interdigital, e formou uma lesão, a pessoa coçou, formou uma lesão e essa lesão avançou. E muitas vezes culminou na amputação daquele membro. Existem casos de pessoas que estão com a diabetes tão crônica, tão complicada a diabetes, está tão crônica, está tão difícil o controle, que a pessoa teve um membro amputado, né? Então, você imagina, né, gente? O Emerson Gabriel falou que a 110 já é alto, perfeito. 110 já é alto, passou de 100, já são níveis de alerta, né? Mas depende muito do nível de diabetes, 1 ou 2. A Tati está perguntando aqui, depende muito do nível do diabetes 1 ou 2. Diabetes tipo 1 é aquele diabetes onde não há produção de insulina. É o diabetes onde não há produção da insulina e a pessoa é insulino dependente. O tipo 1, ele é complicado também. E o tipo 2 são as pessoas um pouco mais de idade, acima dos 40 anos, mais frequentemente esse grupo, onde a pessoa tem uma obesidade, são fatores de risco envolvidos também. Obesidade alta, colesterol alto, triglicérides alto, tá certo? Tabagista. Então, uma série de questões, hereditariedade, muita gente na família com sintoma, com o problema do diabetes também. Olha que o Eduardo Santos falou o seguinte, a minha geralmente fica muito alta, só consegui controlar com áprida e ou gel. Estou com o pé machucado e grande dificuldade de cicatrização. Com informações e tratamento correto, está funcionando. Aí ver mais aqui, estou tratando a silenciosa com mais êxito. Sangue que usei, então, alicate, né? Isso, tá muito legal. Ele colocou a informação aqui que a gente acabou de falar, né? Os cuidados quando você vai, por exemplo, né? As mulheres vão na manicure, por exemplo, ou os homens, né? Em geral, homens e mulheres vão cortar as unhas, né? E pode formar uma lesão. Muito cuidado, porque essa lesão pode avançar. Como eu disse aqui, legal que o Eduardo colocou isso pra gente também aqui, ilustrando, né? Um caso, sempre é legal a gente colocar casos reais, casos, eu trago muito isso aqui na nossa live, eu fazia muito isso no programa de rádio, os casos do dia a dia, do cotidiano, para ilustrar, para ficar próximo do nosso debate aqui, da nossa explicação. Isso é fantástico, a gente precisa colocar os casos. Então, eu gosto muito quando a pessoa coloca isso. A Gláucia também entrou aqui agora. Uma boa noite para você. Então, vocês viram os sintomas? Vamos continuar os sintomas, pessoal. Ferida dos membros inferiores, a gente falou aqui um pouquinho. Neuropatias, distúrbios cardíacos e renais, cansaço, perda de peso, tá certo? Neuropatia, falei esse termo, né? Neuropatia, retinopatia, nefropatia. Olha só, gente, patia, né? A doença. Então, doenças renais, nefropatia, retinopatia, diabética, né? Ou nefropatia diabética. Existem outros casos de problemas renais que não tem a ver com diabetes. Mas a pessoa que está com os índices altos, é aí que eu queria chegar agora, entendeu? As pessoas estão com aquele índice alto, com aquela glicemia aumentada, né? Muitos anos aquela glicose aumentada na corrente sanguínea, a pessoa com índices altíssimos, índices de 500, 300, 600, né? Que nós falamos lá que acima de 100 já é perigoso. E a pessoa muitos anos com esse índice glicêmico alto, pessoal, essa glicose ela não pode ficar na corrente sanguínea, gente. E muitas vezes essa glicose, o excesso, aonde que a glicose tem que ficar? Para você que acompanhou a nossa live desde o início, a glicose tem que estar dentro da célula, porque ela vai ser usada como combustível para a gente realizar as nossas funções vitais. Acontece que a insulina ajuda a glicose a entrar, quando a gente tem diabetes, essa insulina ou ela está diminuída ou a célula não consegue
tem insulina, mas a célula não consegue, ela está com resistência à insulina, a insulina não consegue ajudar a glicose a entrar, a gente tem um quadro de diabetes e a gente tem um índice alto de glicose na corrente sanguínea, pessoal. Tá? Esse é o preceito básico, é o conceito básico, falando de uma maneira bem tranquila, bem sucinta para você. E essa glicose, essa concentração de glicose dentro da corrente sanguínea, pessoal, no sangue, não é bom. Muitas vezes essa glicose ela é expelida na urina, tanto é que às vezes a urina está com um excesso de glicose. É uma das maneiras da gente diagnosticar a glicose. E já existiu o caso, vou contar uma história aqui para vocês, pessoal. História aqui no campo, no interior aqui, né? Quem me conhece sabe, né, que a gente mora aqui, tem muitas pessoas, né, às vezes na zona rural, muitas pessoas que vêm conversar com a gente. E uma vez, uma senhorinha, ela morava na zona rural, ela falou o seguinte para mim: olha, tá aqui em casa, eu tô achando estranho que tem muita formiga no vaso sanitário aqui, né? E principalmente depois que o meu marido usa o vaso sanitário, tem muita formiga lá, eu percebi isso. Então olha só que observação fantástica que essa senhorinha teve, pessoal, né, concorda comigo? Uma observação fantástica que ela teve. Ela viu que tinha muita formiga, porque as formigas estavam sendo atraídas, porque tinha glicose naquela urina, estava com excesso de glicose aquela urina, e consequentemente, né, eu conversando com ela, falei: é importante, né, o marido da senhora vir fazer um exame de diabetes, ou ir no laboratório, enfim, onde ele preferir, mas fazer um índice glicêmico. E, conversando com ela depois, nós realizamos esse exame e batata, pessoal, estava com índices altíssimos, né, uma diabetes já crônica, já uma diabetes antiga instalada, né, onde só um médico depois, isso é importante, a gente sempre coloca aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, né, que está aqui no nosso programa, que é importante consultar um médico, né, consultar um médico, de preferência um endocrinologista, onde esse médico, claro, o clínico geral também vai conseguir passar uma indicação, mas muitas vezes o endocrinologista é o médico mais especializado para olhar mais profundamente a questão do diabetes daquele indivíduo, olhar os danos que foram causados, né, muitos anos daquele índice glicêmico alto na corrente sanguínea. Nossa, mas olha, fiz um rodeio, né, gente? Falei e não cheguei na questão dos efeitos da glicose na corrente sanguínea, o que ele causa, né? Não cheguei nisso ainda, né? Mas na verdade, pessoal, o excesso de glicose na corrente sanguínea causa uma série de questões. Causa um efeito inflamatório muito forte ali naquela corrente sanguínea, que acaba lesando, né, os vasos sanguíneos. Por isso que a pessoa que tem diabetes, pessoal, ela tem 2 a 4 vezes mais chances de desenvolver, por exemplo, um infarto do miocárdio, porque vai acabar causando problemas ali naquelas estruturas, naquelas artérias importantes. Muitas vezes também vai causar um acidente vascular cerebral, né? A chance de 2 a 4 vezes mais acidente de ter aí um acidente vascular cerebral, um AVC, né? 2 a 4 vezes aumentado. Então imagina uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que não tem diabetes, pessoal. A que tem diabetes, ela tem 2 a 4 vezes mais chances de sofrer um acidente vascular cerebral, de sofrer um infarto do miocárdio. Então atenção, né? Especialmente quando a gente tem outras questões envolvidas, como o tabagismo, né? O colesterol daquela pessoa está elevadíssimo, por exemplo. A gente tem outras questões aí associadas que vão culminar, vão acabar causando aí essas outras patologias associadas, né? Você vê o que um AVC, um infarto do miocárdio é um outro problema, não uma pessoa às vezes que não tem diabetes pode ter, mas aumenta muito as chances a pessoa que tem diabetes, né? O pessoal está colocando a carinha do O, né? Justamente isso, 2 a 4 vezes mais chances de ter um infarto ou um AVC. Legal essa informação também, né, pessoal? É uma informação importante para você que muitas vezes tem um diabético em casa ou não sabe que tem, né, tá com esse problema e precisa fazer o exame e cuidar da saúde, não é mesmo? É isso aí, gente. Então, esses são os sintomas. Eu falei também de retinopatia diabética, eu falei de nefropatia diabética, porque ao mesmo tempo que essa glicose eu falei que causa lesões, né, causam processos inflamatórios que vão lesando ali os vasos sanguíneos importantes, né? E o rim, pessoal, né, ele é um órgão ricamente vascularizado, ele tem muito vaso sanguíneo no rim. Então, a pessoa que tem diabetes, esses altos índices de glicose nos rins, fatalmente ela vai ter aí lesões nessas artérias importantes, nessas veias importantes aí, renais,
e vai causar nefropatia diabética. Por isso que tem muitas pessoas que, muitos anos de descontrole da diabetes, elas acabam tendo a sua função renal prejudicada, e uma diminuição da função renal, podendo muitas vezes ter a falência do rim, né? Existem muitos casos de pessoas que hoje fazem hemodiálise, né? Eu conheço muitas pessoas que fazem hemodiálise e muitas delas têm problema com relação a diabetes, muitos anos de diabetes crônica não tratada, que culminou então numa nefropatia, numa lesão ali em regiões importantes dos rins, né? E a pessoa acaba perdendo proteína, acaba causando uma série de problemas. Nós temos também a retinopatia diabética. A nossa retina, pessoal, do olho, por isso que a pessoa que às vezes tem diabetes, essa diabetes descontrolada, essa diabetes que não foi tratada, né? A pessoa às vezes tem a vista embaçada, tá certo? A pessoa tem a vista embaçada e muitas vezes acaba perdendo a sua visão. Porque a retina também, da mesma maneira que o rim, que ocorre com o rim, a retina também é uma região do nosso olho, né, ricamente vascularizada, e onde essas lesões, esse excesso de glicose nessas artérias importantes, esses capilares importantes, vão causar então lesões e a pessoa acaba perdendo a sua visão. Então imagina que triste, pessoal. Olha só quanta coisa que a diabetes vai causar, né? Quanta coisa que uma diabetes não tratada vai causar. Risco de AVC, risco de infarto, risco de problemas cerebrais, risco de perda de visão, riscos renais, né? Problemas renais, né? Problemas de circulação, principalmente dos membros inferiores, né? Ferimentos que não se cicatrizam, porque esse excesso de glicose acaba afetando, né? Acaba não deixando. A pessoa que tem diabetes, ela tem muita dificuldade de cicatrizar os ferimentos. E aí, muitas vezes, ocorrem amputações, né? Eu conheço várias pessoas que, infelizmente, em virtude de uma diabetes descontrolada, acabam perdendo aquele membro. Então, olha só quanta coisa, né, gente? Por isso que é importante o nosso programa, pessoal. Concorda comigo, gente? Né? Então dá um curtir aí, né? Se você acha que é importante, né? Dá um curtir com a gente aí, né? Dá uma compartilhada no nosso programa, pessoal. Olha só quanta coisa, quanta informação importante a gente está falando aqui para você, né? Do diabetes. Então, se você gosta aí das informações, você acha que está sendo válido para chegar a mais pessoas, né? Opa, o nosso amigo aí, né? Rodrigo Gomes aí, deu um joinha pra gente, valeu. Então, se você acha que a informação precisa chegar a mais pessoas, né, compartilha essa informação. Isso é importante, né? Compartilha aí com o pessoal. Então, diabetes é isso, gente. Diabetes, a gente falou aqui dos maiores problemas aqui relacionados, né? Citamos vários aí, retinopatia diabética, nefropatia, tudo que assusta. Mas e aí, pessoal? Né? E aí, né, Éder? Se eu tenho diabetes, tá complicado então as minhas coisas? Né? Tá complicado? Como é que faz? Então, minha vida, como é que fica a minha vida? Né? Você pode ter uma vida normal. Você que foi diagnosticado com diabetes, por isso que é importante fazer o diagnóstico cedo, pessoal. Fazer o diagnóstico precoce, né? Você que está na audiência com a gente. Né? Eu até brinquei aqui no começo do programa, para você, né, se inspirar e amanhã já procurar, já que é tão simples o diagnóstico, né? Aqueles aparelhos portáteis, eles são muito bons. Então, dá uma olhadinha como é que está o seu índice glicêmico, para você ter uma vida normal. Então, você vai diagnosticar precocemente. Vamos imaginar que está lá pré-diabético, os sintomas ainda não se instalaram completamente, já que é uma doença silenciosa, e você vai ter uma vida normal. É só seguir algumas orientações. A diabetes tipo 2, a gente sabe que existem vários fatores associados. E muitas vezes ela tá ligada ao excesso de peso. Então, a pessoa está com sobrepeso, está com obesidade, e aí eu faço um alerta, gente. Cada vez mais pessoas jovens estão apresentando diabetes tipo 2. Eu falei no comecinho do programa que a diabetes tipo 1, ela é mais ligada a crianças, adolescentes, porque é uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico atacou o pâncreas, e aí não produziu mais insulina, tá certo? Esse é o principal questão, é o principal argumento da diabetes tipo 1. O tipo 2 já são mais relacionados aos fatores de vida, né? ao ambiente, né? Ao excesso de alimentação não saudável, a pessoa não pratica exercício, a pessoa é sedentária, né? A pessoa tem um histórico familiar, né? Hereditariedade envolvido aí na questão do diabetes, muitas pessoas na família com diabetes, então isso está mais relacionado ao diabetes tipo 2. Mas onde eu quero chegar? Hoje a gente tem muitos casos no Brasil, e não só no Brasil, pessoal, mas no mundo,
onde a obesidade infantil está muito elevada. As crianças estão cada vez mais obesas e isso é um fator muito importante, onde vai desencadear ali uma diabetes mais cedo, tá certo? Essas crianças se alimentando muito inadequadamente, alimentos com pouco valor nutricional, com excesso de glicose, elas vão desenvolvendo uma obesidade já inicial, né? Então é importante uma educação alimentar, né? O pai e a mãe em casa mudar os seus hábitos, né? Tentar se alimentar de uma fruta, de uma verdura, né? Praticar um exercício físico. Ah, mas se eu estou sedentário, né? Como é que faz? Se eu vou fazer uma caminhada, eu tenho dores. Não, escolhe um exercício físico, né? Faz uma hidroginástica que não vai ter muito impacto. Às vezes está com sobrepeso, vai machucar as articulações. Faz uma caminhada para você perder peso, né? Perdendo peso, você vai ver que existem muitos casos na literatura médica mostrando uma relação entre a perda de peso e a pessoa diminuindo o seu índice glicêmico. Então, fantástico, muitos trabalhos, muitos artigos, né? Artigos publicados aí no mundo inteiro mostrando isso, onde há uma diminuição do peso corpóreo, uma diminuição do tecido adiposo, da gordura, fazendo com que a pessoa volte a ter os seus níveis normais glicêmicos, né? A diabetes tem cura? A gente não pode falar que ela tem cura, mas existem esses estudos mostrando isso. Inclusive, as pessoas que submeteram a cirurgia bariátrica, né, perderam muito peso, voltaram a ter os seus índices, pressão arterial, índice glicêmico, colesterol, enfim, voltaram a ter os seus índices mais normalizados. Isso é fantástico, isso é uma informação que a gente tem que compartilhar aqui com os nossos amigos aqui no nosso programa Saúde Já. Saúde Já, sempre às quartas-feiras, às 9 da noite, né? Assessoria colocando aqui mais de 20 compartilhamentos, 50 likes e aumentando, né? Cada semana aumentando cada vez mais, né? Obrigado pelo carinho, pela audiência, o pessoal sempre compartilhando aqui. Aí, ó, Gláucia Cairone, muito bom poder contar com essas informações, pois muitas pessoas não têm informação. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço a sua audiência, Gláucia, e a dos nossos amigos que estão com a gente, porque saúde é um tema que as pessoas se interessam bastante. E um dos casos das pessoas terem, hoje, né, falando do tema de hoje, um dos casos, né, um dos problemas da diabetes é a desinformação. Muitas pessoas estão desinformadas. A realidade é essa, pessoal. Tem gente que fala, mas eu tenho diabetes, mas eu não posso comer doce. Não é só doce que você não pode comer, né? Você vê lá que você tem que ter um controle. O indivíduo diabético, se ele está com seus índices controlados, ele pode ter uma vida normal. Não significa que ele não vai poder comer mais, saborear aquele alimento que ele gosta tanto, né? Basta você ter uma alimentação mais equilibrada, com mais parcimônia, com mais cuidado, né? Medir a sua glicemia frequentemente, isso ajuda bastante, porque o nosso organismo ele é autorregulado, né? O nosso organismo é muito interessante, é muito harmônico isso, é muito bonito isso, pessoal, porque nós temos o pâncreas que produz insulina, existem hormônios que são antagonistas, como o glucagon, né? Então ele regula essa quantidade de glicose que a gente tem, né? A insulina, o glucagon, ele regula essa quantidade de glicose, então é muito bem equilibrado, muito bem acertado. Quando que ocorre um desequilíbrio? Quando você tem um estilo de vida ruim, né? Ou quando acontece uma doença autoimune e vira o diabetes tipo 1, né? Ou você, ao longo dos anos, adquire o diabetes tipo 2, né? Devido a um mau estilo de vida e desencadeando então esses problemas. Mas não significa que você não vá ter uma vida normal, né? Você procurando tratamento, depois de diagnosticado, você pode procurar tratamento. O diabetes tipo 2, geralmente é um diabetes mais tratável, onde existem medicamentos, hoje bons medicamentos que possuem uma tecnologia mais avançada, avançou bastante o tratamento da diabetes. Geralmente o tipo 2 é medicamentoso, né? A pessoa toma aí comprimidos ao dia, esses comprimidos muitas vezes vão ajudar essa insulina a levar a glicose para dentro da célula, vão estimular a produção de insulina. Alguns medicamentos têm essa característica de estimular a produção da insulina, ou seja, ocorre então, o tratamento medicamentoso é muito eficaz em muitos casos, mas é importante, pessoal, é importante você passar pelo seu médico, porque é só ele que vai poder prescrever para você um tratamento para diabetes, né, que existem muitos tipos de medicamentos e ele que vai prescrever para você qual que é o mais adequado. Muitas vezes aquela diabetes está tão crônica, está tão complicado aquele índice glicêmico, que somente com insulina para poder voltar aos índices mais normais, que é aquele índice de 70 a 100, menos de 100,
para a pessoa. Então, é muito importante então esse controle. Muitas vezes o indivíduo ele se torna insulinodependente porque a resistência à insulina está tão grande que ele precisa tomar insulina, a insulina na forma de medicamento, na forma de injeção, para poder então recuperar aí, poder diminuir esses índices glicêmicos. Tá certo, pessoal? E a diabetes tipo 1, geralmente o tratamento da diabetes tipo 1, ela com a insulina, propriamente dita, aplicações de insulina diariamente. O indivíduo tipo 1, no começo ele sofre um pouquinho com isso, até pegar a regulagem, né? Uma coisa que ajuda bastante também no indivíduo diabético é contar os carboidratos do dia, porque você tem que fazer um equilíbrio. Lembra que eu falei no bloco anterior sobre o equilíbrio que o organismo tem? Então você tem que também saber esse equilíbrio. Se você vai comer muita massa hoje, hoje o almoço ou uma janta é uma macarronada, por exemplo. Então você vai ingerir muita glicose. Então, muito provavelmente, você vai fazer a medição, você vai precisar tomar um pouquinho mais de insulina naquele dia, né? Ou na manhã seguinte, para justamente regular aquela quantidade de glicose. Então, isso é só com a orientação médica e o dia a dia do diabético para poder você se adequar aí a essas questões. Mas quem tem um indivíduo diabético em casa, com essas informações, vai conseguir fazer esse tratamento, com certeza, sem o menor problema. Uma questão importante, pessoal, que eu estava esquecendo de falar. Me perguntaram antes, né, pelo WhatsApp aqui, antes de começar o programa, né, porque às vezes eu converso com as pessoas, o tema vai ser tal, mando aquela lista de transmissão e o pessoal perguntou da diabetes gestacional, né? Muita gente falou assim, Éder, minha amiga, ela engravidou e ela ficou com diabetes na gestação, então chamada diabetes gestacional, onde os índices glicêmicos avançaram aí e caracterizou então com a diabetes gestacional, chamada gestacional, o próprio nome diz, por causa da gestação. E muitas vezes a pessoa fica com essa diabetes depois do parto, enfim, o pré-natal é um pré-natal com mais atenção, porque é um quadro mais complicado, né? Então, a diabetes gestacional, é importante a gente colocar isso, esse quadro que se atinge então na gestação. Mas por que acontece isso, Éder? Existem várias explicações. Uma das explicações é o aumento de peso, né? A mulher, né, durante a gestação, ela aumenta muito de peso e isso pode afetar, então, e causar a diabetes gestacional, porque muitas vezes há um controle desse peso na gestação. Então, muito legal essa informação. Não poderia deixar de mencionar aqui para você que acompanhou o nosso programa até esse exato momento, né? Gente, legal demais? Deixa eu fazer um pequeno resumo para a gente finalizar, né? Para você que entrou agora, né? A Bruna Schemer, né? Falou um oi. Oi para você, boa noite. Né? A Lilian também entrou aqui com a gente. Legal demais, né? O pessoal na audiência com a gente. Então compartilha, gente. Compartilha para o nosso programa chegar a mais pessoas. Isso é bem importante. Olha só. Voltando então ao resumo inicial que eu falei para vocês, né? Eu desenhei aqui uma célula, vocês não estão vendo, mas a célula está atrás de mim aqui no meu esquema. Então a célula está lá e a glicose precisa entrar na célula, pessoal. A glicose não consegue fazer isso sozinha, ela precisa de ajuda. Quem vai ajudar ela? A insulina. A insulina é produzida no pâncreas, esse órgão fantástico atrás do nosso estômago, aqui na cavidade abdominal, produz a insulina. A insulina vai fazer que nem um carrinho de mão. Vai pegar a glicose e vai levar dentro da célula. Tá certo? E aí dentro da célula a glicose vai ser utilizada, é o nosso combustível para a gente realizar as nossas funções vitais, tá certo? É para isso que serve a glicose, né? Se a gente está falando aqui, a gente está vivo é graças à glicose, tá certo? Que você se alimentou aí no seu dia a dia. Então, é basicamente isso. Quando que acontece a diabetes? Quando tem pouca insulina, aí aumenta a concentração, essa glicose não consegue entrar na célula, ela aumenta a concentração no sangue, sai na urina e fica lá no sangue essa glicose, esse excesso não é utilizado e às vezes a produção está normal, mas a insulina não consegue levar a glicose na célula e aí nós temos um quadro de resistência à insulina que é também alguns tipos, né? A diabetes tem essa característica também. Então, basicamente é isso, esse é o diagnóstico, esse é o que acontece quando é um indivíduo diabético, explicando na questão bioquímica da coisa, né, pessoal? Indo no alvo bioquímico da coisa aí, é o aumento da glicose, então, no sangue, devido a essa característica, essa questão da ausência da insulina, ou da quantidade de insulina normal, ou da resistência à célula à insulina. Basicamente isso. E aí nós temos a divisão de diabetes tipo 2 e tipo 1, onde o tipo 2 é mais relacionado
ao indivíduo que tem mais de 40 anos, histórico familiar com diabetes, sobrepeso, né? Um indivíduo obeso muitas vezes, e o tipo 1, onde é uma doença autoimune, muito provavelmente uma doença autoimune, e os próprios células de defesa do nosso organismo atacam o pâncreas, e aí o pâncreas não produz mais a insulina, tá certo? Uma última questão aqui importante com relação aos fatores de risco, com relação aos sintomas. A pessoa que tem diabetes, pessoal, até a imunidade dela fica um pouco mais prejudicada. Sabe por quê, gente? Porque o excesso de glicose no sangue, aquela concentração alta de glicose no sangue, faz com que os glóbulos brancos, que são as células de defesa, não funcionem adequadamente. Eles não conseguem funcionar adequadamente. Então, as infecções no indivíduo diabetes, que tem diabetes, são muito mais corriqueiras, são muito mais frequentes. Legal essa informação final também, né, gente? Né? Pessoal, valeu, né? Estamos chegando aqui, acho que já deu uns 45 minutos, né? O pessoal quer assistir aí, acho que o Jogo do Brasil, né? Daqui a pouco, né? Quer acompanhar o seu programa, né? Preferido, né? Para o pessoal aí, chegando aí. Aí a Michelle Rodrigues acabou de entrar. A gente está finalizando a nossa live. Então, pessoal, compartilha. Lembrando a você que a nossa live, né? O nosso programa de hoje, ele fica disponível, gente, na nossa timeline, ali na página Éder Miano. Então, entra lá na página Éder Miano, pessoal. Entra lá na página, pessoal da Miano Assessoria. Miano Assessoria é sempre com você, né? Contribuindo aqui com as nossas produções, com as nossas artes. E olha só, gente, acompanhe o nosso programa. Semanalmente eu vou trazer para você aqui, semanalmente para você que está no Instagram, para você que está aqui no Facebook Live, eu vou trazer para você semanalmente um tema de saúde para você. Então você pode entrar na nossa página, entra na nossa página, gente, escreve lá, manda um comentário, ou aqui pelo Instagram, né, pelo direct do Instagram, manda um comentário pra gente, olha, eu queria que você falasse tal tema, né, minha família tem lá uma pessoa que está com um problema, né, eu tive lá um tio que teve um infarto, teve um AVC, enfim, vamos falar desse tema? Então, a sua sugestão, gente, será super bem-vinda aqui para mim. Tanto é que o tema de hoje foi uma sugestão também dos nossos queridos aí, amigos, telespectadores. A minha prima acabou de entrar aqui também, a Ângela, abraço para você, toda a família. Olha só, gente, então entra na nossa página, a página Éder Miano, ó, vou dar dica para você, pessoal. Entra na nossa página, a página Éder Miano, e convida os seus amigos para curtir, pessoal. Vamos combinar isso? Vamos fazer isso, gente? Porque daí a gente vai aumentar o número de curtidas da página e mais pessoas vão ter acesso às informações, né? Mais pessoas vão ter acesso ao nosso programa semanal, nossa live semanal. Então, peço esse favor para você, encarecidamente, né? Meu amigo, minha amiga, você que está na audiência com a gente, né? Que está aí carinhosamente olhando o nosso programa, né, interagindo com a gente, compartilha, convida os seus amigos para curtir, tá certo? Para essa informação chegar a mais pessoas. Eu vou ficar muito agradecido e também manda a sua sugestão para a gente. Beleza, pessoal? Tema de hoje, diabetes. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Espero que eu tenha explicado de uma maneira didática, uma maneira que facilitou aí o seu entendimento, né? Se eu falei alguma coisa que às vezes você não gostou, enfim, né? Então, estamos aí, presente. Espero que vocês tenham gostado bastante e manda a sua sugestão para nós lá, tá bom? Na página. Valeu, pessoal? Vou encerrar aqui a nossa live e obrigado pelo carinho, pela audiência, para você que ficou com a gente aqui. Eu fico muito feliz. Semana que vem, programa Saúde Já, quarta-feira, religiosamente às 9 da noite, mais um tema de saúde para você. Então, compartilha e leva a sua informação para frente. Valeu, pessoal? Até mais!